dia a todos. Mais um dia que se inicia e estamos aqui juntos para iniciarmos o nosso estudo de episódios diários. E na manhã de hoje, vamos estudar o capítulo 35, que tem como título Pensamentos. Então, vamos ver o que a benfeitora Joana de Ângeles nos fala neste capítulo. E ela inicia afirmando que a ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. Vejamos alguns exemplos. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo, a revolta, são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes nas mesmas faixas de ondas mentais, por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Adicionadas a estes, temos as mentes dos desencarnados, que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que lhes são afins. Acostuma-te a pensar de forma edificante. Assume uma postura vitoriosa. Atrai pensamentos salutares. O cérebro é a antena que emite vibrações e as capta incessantemente. Irradia ideias do bem, do progresso, da paz e captarás por sintonia equivalentes estímulos para o teu bem. Quem pensa em derrota já perdeu uma parte da luta por empreender. Quem cultiva o insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória. A cada momento, adiciona as experiências novas às tuas conquistas. A todo instante, pensa corretamente e somarás força psíquica para o êxito da tua reencarnação. Muita gente, quando lê um texto como esse de Joana, já se prende logo àquela ideia assim: ah, mas isso tudo no papel é muito fácil, quero ver na prática. Mas a verdade é que nós nos condicionamos muito a olhar o lado negativo das coisas, das pessoas, das situações. Faz parte. Nós já tivemos aqui a oportunidade de falar sobre a desconfiança, né? E o quanto que isso traz de malefícios nas nossas relações. Ocorre que, diante de tantas notícias, né, de maldade, de coisas ruins, de perversidade, de pessoas, de traições e tudo, né, ganância, sede de poder, de excessos de toda parte, nós temos essa falsa ideia de que todos são ruins, de que o mundo é ruim. E à medida em que nós vamos nos percebendo como seres em construção, em aprendizado, nós vamos entendendo que aquilo que há de negativo no outro, às vezes é a falta de um olhar melhor, é um lado sombrio que alguém ainda não conseguiu trazer luz e modificar. Mas a gente precisa entender que é o caminho do outro, não o nosso. Não é porque alguém vibra negatividade que eu preciso vibrar negatividade. Não é porque alguém faz algo ruim que eu preciso também ser ruim. E isso tem muito a ver até com a questão da justiça, que a gente tanto fala na nossa sociedade atual. A gente não entendeu ainda o que é justiça.
A gente confunde justiça com vingança. Então, cada vez que a gente fica sabendo de algum ato ruim que alguém comete, a gente vai lá e fala, mas tem que fazer isso com fulano, numa sede de vingança. E quando eu quero vingança, eu me coloco no mesmo nível do outro. E o meu corpo sente isso. Isso traz reflexos não só na esfera mental, mas também no meu corpo físico. E a ciência já mostra isso quando ela mostra toda uma relação do eixo que eles chamam neuroimunoendócrino, ou seja, o sistema nervoso conectado ao meu sistema endócrino, né, a minha regulação hormonal, né, neuro, e o sistema imunológico, que é o nosso sistema, né, de homeostase celular, que está muito associado à defesa contra as infecções. Então, o que a gente vai perceber é que a ciência já mostra isso para a gente. Eu trouxe aqui alguns exemplos que eu gostaria de compartilhar, só para que vocês tenham uma ideia. Por exemplo, quando a gente estuda, né, ciência, por exemplo, sistema nervoso central, que a gente vai aprender, a gente muitas vezes tem aquela ideia de que, dependendo da situação, você vai estar num comportamento mais de estabilidade, ou você pode ter aqui um comportamento também de se sentir ali num comportamento tipo luta e fuga, né? Aquele comportamento de resposta a um estresse. E aí é interessante porque muitas vezes tem coisas que a gente não dá tanta atenção, mas que a ciência está começando a mostrar para a gente que a gente precisa estar atento. E aí eu quis iniciar justamente com esse slide, com essa imagem, porque a mim particularmente surpreendeu. Tem um livro chamado Como Preservar os Dentes Naturais. E alguém poderia pegar esse livro e, né, pelo título principal do livro, imaginar assim, meu Deus, vamos estudar sobre odontologia? E aí a continuação é Odontologia Psicossomática Trilógica, de Márcia Grinelli e Heloísa Coelho, ambas de São Paulo. E aí, nesse livro, tem uma parte que eles falam do controle da salivação, mostrando que a salivação ela tem uma relação direta com a ocorrência de doenças na cavidade oral, né, periodontais aqui. E que os nossos estados de consciência, os nossos estados mentais, eles têm um controle direto sobre a salivação e, consequentemente, sobre a ocorrência ou não de doenças, né, como cáries, né, como doenças mesmo da cavidade oral, e que afetam o trabalho do dentista. Olha que interessante, alguém imaginaria isso? Eu não imaginaria, mas está lá. E aí, nesse trabalho, elas mostram que, por exemplo, pessoas que têm muitos sintomas de rejeição, como, por exemplo, a raiva. Na raiva, você tem um aumento de hormônios como a noradrenalina e a adrenalina, que levam a uma secreção salivar insuficiente, ou seja, uma saliva muito densa. E isso acaba levando à propensão a alguns tipos de doenças, né, periodontais. De outra forma, o medo leva a um aumento de acetilcolina, que leva a uma secreção salivar em excesso. E aí a saliva fica muito diluída, a gente fica com menos enzimas, aquelas enzimas, né, que vão digerir os restos dos alimentos e coisas que ficam aqui, e com isso a propensão a ter cárie, por exemplo, né? Por outro lado, pessoas que têm crença de aceitação, né, que têm mais conscientização desses sentimentos de raiva, medo, que tentam trabalhar um equilíbrio entre amor, razão, têm níveis ideais de salivação. E aí mostra para a gente o quanto de terapêutica está aqui, ó, na nossa mente, na nossa forma de encontrar os desafios da vida. Às vezes a gente vai para o médico que quer se entupir de remédio e trazer coisas de fora para dentro, enquanto as respostas estão aqui, ó, dentro de nós. A gente só precisa estar atento. E a ciência está mostrando isso, e Joana de Ângeles já trazia isso para a gente, né? A doutrina já traz isso para a gente há tanto tempo. Mas por que ainda sabendo a gente não faz, né? Isso é tão difícil, mas a gente vai conseguir. Vamos lá, juntos, estudando, com dedicação e trazendo isso para hábito de vida, a gente muda. Aí aqui, ó, um exemplo, outro exemplo, falando de gatilhos de raiva. Por exemplo, quando a gente tem sensação de desapontamento, frustração, quando a gente se sente julgado, a gente começa a julgar muito, rejeição, medo.
a gente acaba levando ao estímulo aqui, ó, no hipotálamo, levando lá nas glândulas suprarrenais a produção de hormônios do estresse, que podem ser cortisol, adrenalina, noradrenalina, que são hormônios que vão ter efeitos em vários dos nossos sistemas, inclusive no sistema imunológico, né? Que agora, em tempos de pandemia, de Covid, a gente tem escutado tanto falar em sistema imune. Então, o que é um sistema imunológico? O sistema imune, durante muito tempo, se imaginou que era um sistema de defesa contra doenças, contra infecções, e hoje se sabe que ele é um sistema que visa meio que a homeostase do nosso organismo, né? Tentar manter o nosso organismo em equilíbrio, e que ele interage com vários outros sistemas. E já foi mostrado que esses hormônios de estresse, como, por exemplo, o cortisol, diminuem a capacidade das células do sistema imune de reconhecerem os agentes que são estranhos e removerem esses agentes estranhos, de células que são especializadas como se fossem lixeiros ali do sistema imune, que captam essas partículas estranhas, digerem e apresentam fragmentos para outras células, que são os linfócitos, que vão criar memória e vão nos proteger contra outras infecções. Todo esse processo ele fica meio que bloqueado na presença de níveis elevados de cortisol. Então, a gente vê o quê? Que a pessoa que é muito estressada, a pessoa que tem essas explosões de raiva, ou que se coloca diante do mundo, né, nessa postura ruim, além dela estar num desequilíbrio ali emocional, ela traz repercussões para o corpo físico. Então, o pensamento dela cria forma e cria o quê? Respostas orgânicas no nosso organismo. E aí nos coloca mais vulneráveis, né, ao adoecimento, mais vulneráveis a várias situações da vida. E aí eu peguei isso aqui, né, de uma página no Pinterest, não foi feito por mim, a menina Larissa Moraes, que preparou esse slide, e eu achei tão bacana, que eu gostei e estou compartilhando com vocês, né? Obviamente dando crédito aqui, né, ao slide dela, em que ela coloca o seguinte: a gente precisa ativar os nossos neurotransmissores. Então, isso aqui em total conexão com o que Joana nos traz, né? Então, ela diz assim, ó, prática diária: abraçar de maneira verdadeira e trocar afeto leva à produção de ocitocina. Qual o efeito da citocina sobre a vida, né? Amplia bons sentimentos como o amor e confiança e constrói relações saudáveis. Aí vão falar assim, mas a gente está na pandemia, a gente não pode ficar se abraçando. A gente pode abraçar qualquer um, mas aquelas pessoas que estão dentro de casa com a gente o tempo todo, a gente pode abraçar, nosso filho a gente pode agarrar, nosso marido, né? O poder do abraço, né? A pessoa que divide o mesmo, vamos abraçar mesmo. E se não tiver ninguém para abraçar, agora a gente segura esse abraço. Mas a gente trabalha o afeto, né? A palavra positiva, né? O desejo do bem. Isso tudo também ajuda na produção da ocitocina. Olha outra coisa aqui, ó, exercer gratidão. Vibrar com as conquistas leva ao aumento de dopamina, que reduz a ansiedade e melhora a motivação para alcançar seus objetivos. Outra coisa, observar a realidade de forma positiva. Ser meio poliana, não tão inocente, mas olhar o lado bom das coisas. Leva ao aumento de serotonina. Você não precisa tomar antidepressivo, é só mudar, ó, sua esfera mental. Isso vai minimizar hábitos ruins e regular o seu bom humor. Para que você vai se entupir de vitamina D e para a farmácia comprar é caro, se você pode simplesmente tomar sol? A gente mora no Brasil, gente, esse país maravilhoso, maravilhoso, dias lindos nesse outono. Ah, mas eu não posso sair de casa, eu não tenho um quintalzinho, um espaçozinho, uma área ao ar livre que você consiga ir? Vamos tomar um solzinho, porque isso vai te ajudar até a regular as funções do sono. Contato com a natureza, prática de atividade física, sorrisos, relações sexuais saudáveis levam ao aumento de endorfina, que estimula a sensação de prazer, bom humor e alegria. E massagens e atividades físicas aumentam de noradrenalina, que regula o sono e as emoções, melhorando o foco. Então, gente, olha só quanta coisa bacana. Existem, sim, aqueles transmissores do estresse que vão imunossuprimir, mas existem aqueles neurotransmissores que vão ampliar nossos bons sentimentos, nosso humor e o nosso olhar diante da vida.
E o convite, né, de Joana, e o convite que eu faço a todos nós, porque o ouvido mais próximo é o meu, é que nós possamos, neste novo dia, trazer como desafio ativarmos intensamente esses neurotransmissores bons. Que possamos ter um dia de paz, luz, muita harmonia e muito equilíbrio interior. Que nada nos tire a paz interior. Muita paz, muita luz. Espero vocês aqui amanhã para a gente continuar estudando episódios diários. Até breve.